20h45, começando em ponto, mais um Vendas Imóvel Moeda Forte. Sejam todos muito bem-vindos. Só estou me adequando aqui para o setup para eu entrar ao vivo também nas 3 plataformas, YouTube, Facebook, além do Instagram. Alexandre, Mariana, Renato, Rubens, Olinto, sejam todos muito bem-vindos. A Ivonete está entrando pelo Face hoje. Ivonete, me fala se você está me escutando bem, por favor. Você vai ver que no Face e no YouTube eu ainda fico perdido com a câmera, porque eu olho mais aqui para o Instagram. Só me confirma, por favor, Ivonete, se você está me ouvindo bem aí no YouTube. Aí, efetivamente, eu vou saber que a gente está ao vivo e devidamente instalado nas 3 plataformas, YouTube, Facebook e Instagram. Só estou aguardando o ok da Ivonete aqui para a gente começar. Sim, tá ótimo, show de... Não, pode ficar aí, Ivonete, não precisa ir pro Instagram não, pode ficar aí. Só tô testando o setup porque eu tô com um celular novo. Desculpa. E aí o fone de ouvido é diferente, eu tive que plugar ele aqui às pressas que eu tinha esquecido desse detalhe. Mas vamos lá, pessoal, oficialmente 20h45, começando em ponto mais um Vendas Imóvel Moeda Forte. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos corretores, minhas amigas corretoras, ou mesmo você que está pensando em se tornar um corretor, a mais uma oportunidade para a gente discutir as estratégias que vão te levar a faturar pelo menos R$20 mil todo santo mês. Já já eu faço meu famoso parênteses de explicar e sustentar essa história, de falar, de anunciar que a gente te ajuda a faturar pelo menos R$20 mil. Mariana já pediu para eu anunciar, para eu fixar aqui o tema da live. Qual é o tema da live? Anotem, todos estão chegando e eu vou fixar aqui para vocês. Cliente investidor, como atendê-lo? Deixa eu anotar aqui e deixar fixado. Cliente investidor, como atendê-lo? Boa noite, meu amigo Wagner Ronco, Raiz, Alex, todos que estão se conectando. Deixa eu ajustar aqui que para digitar tá difícil aqui no meu setup. Cliente investidor, como... Peraí, aí. Como... Pedidos da produtora, são ordens. Mariana pediu para eu fixar aqui o tema da live. E tô eu apanhando para digitar aqui, ó. Como... Olá, Yala, aí, atendê-lo. Ai, que vontade de tirar o celular do suporte para facilitar a vida aqui. Mas é importante, a Mariana tem razão, porque depois o pessoal que se conecta do meio para frente vai saber do que a gente está falando. Como atendê-lo. Aê, 20-0 pro celular. Tá publicado. Não, não é para enviar não, Diego, é para publicar. Volta lá, volta lá. Publicar. Pronto. Fixar comentário. Aê, aleluia. Mariana tem razão, todo início de live eu vou tomar cuidado, às vezes deixar na área de transferência o tema, porque eu já venho colo e facilita, não fica essa bagunça aqui no início da live. Mas vamos lá, pessoal. Então, Juliano, Ivonete, Raíza, Wagner, Olinto, Renato, Mariana, todos estão se conectando, vão se conectar. Adail Castro, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite. Como eu disse, mais uma oportunidade para a gente discutir as estratégias que vão te levar a faturar pelo menos R$20 mil todo santo mês, meu amigo corretor de imóveis. E já já eu faço meu famoso parênteses para explicar essa história de faturar pelo menos R$20 mil. Mas o tema da live, para quem ainda não me conhece, eu sou o Diego Camargo e o tema da live de hoje é o seguinte, que já está anotado aí. Cliente investidor, como atendê-lo? Pessoal, pensem num tema importante, oportuno, eu vou explorar isso com vocês ao longo dessa live, para que a gente entenda, afinal, por que é oportuno, por que tem uma oportunidade associada com o desenvolvimento de habilidades e técnicas, ou uma estratégia que seja para bem atender o cliente investidor. Vamos falar disso, vamos entender melhor esse contexto e, finalmente, vamos tratar o como a gente faz isso, dicas práticas para quem ficar aqui conosco até o final dessa live. Então, olha só, pessoal, conteúdo pesado, importante para te ajudar a produzir resultado hoje.
atender cliente investidor. Só que eu não vou começar essa live sem, obviamente, dar uma aprofundada, entender, contextualizar um pouco melhor o cenário que a gente está vivendo hoje. E para isso eu quero começar aqui fazendo uma pergunta provocativa para todos vocês. Está aqui o Adail dizendo boa noite. Obrigado, Adail. Aliás, todos estão aqui. Clica no coraçãozinho, clica no aviãozinho, convida mais algum amigo corretor, quem está pensando em se tornar corretor, começar a corretagem para participar dessa live, que hoje o tema é chave, conteúdo pesado para você, especialmente também aqui para o amigo Ticiano Martins, que está chegando da Bahia. Meu amigo baiano, eu vou te visitar, essa terra maravilhosa, seja bem-vindo. Mas Ticiano, Adail e Ivonete, todos estão aqui comigo. Eu quero começar essa live com uma pergunta provocativa. Eu quero saber se você mesmo que está aqui comigo, se você tem clareza que a gente está vivendo um momento único da história. Essa é a pergunta inicial. Você tem clareza que a gente está vivendo um momento único da história? E não é só da história recente, é de uma história até um pouco mais longeva, de um pouco mais de um século, inclusive. E é óbvio que eu estou falando, pessoal, desse cenário absolutamente adverso que a gente está vivendo relacionado à pandemia. Tá claro isso para vocês? Vocês têm noção de que o que a gente está vivendo hoje, no dia a dia, o que a gente está sendo submetido na atual conjuntura, vai para o livro de história e o nosso filho vai estudar, o nosso neto vai estudar? Porque sim, tá todo mundo virando especialista aí de pandemia, porque a gente está vivendo há mais de um ano com esse cenário adverso. Mas para quem ainda não sabe, existiram 3 grandes pandemias no último pouco mais de um século. A gripe espanhola, a mais agressiva até então, em 1918, então, portanto, 103 anos atrás, um pouquinho mais de um século, que ceifou mais de 40 milhões de vidas. Mais de 40 milhões de vidas. Está aqui o Ticiano, já está com o cacuete do consultor Imóvel Moeda Forte, que quando eu falo que a gente está vivendo um momento extraordinário, único na história, já pensa no lado positivo e eu vou chegar lá. Você está certinho, Ticiano. Eu só estou fazendo um parênteses breve e super oportuno em relação à pandemia, que também impactou o mercado imobiliário e tem tudo a ver com essa história que eu vou explicar hoje. Por que é uma oportunidade a gente bem atender cliente investidor? Então, como a gente viveu 3 grandes pandemias, a gripe espanhola matou mais de 40 milhões, entre 40 e 50 milhões de pessoas. Parem para pensar, pessoal. Aí teve uma gripe, uma crise pandêmica, portanto, no final da década de 60, que é até chamada de a crise esquecida, né? É a gripe de Hong Kong, a primeira gripe asiática, que matou mais de 1 milhão de pessoas, mas muitas pessoas não conhecem. A gente só está conhecendo, na verdade, esses cenários pandêmicos por causa do que a gente está vivendo hoje, que é a segunda maior em um pouco mais de um século e pouco, que é a crise, que é a pandemia do coronavírus, do SARS-CoV-2 ou do Covid-19, que já ceifou, pessoal, mais de 3 milhões e 100 mil vidas. É muito pesado o que a gente está vivendo. Legal, Diego, mas o que isso tudo a ver? Que isso tudo tem a ver com essa história de atender cliente investidor? Tem tudo a ver, pessoal. Olha só, vamos reconstruir essa lógica, que é a minha lógica, e eu empresto para o projeto Consultor Imóvel Moeda Forte. Exatamente um ano atrás, em abril de 2020, eu estava redigindo um e-book chamado Os 7 Motivos para Investir em Boituva. Dá uma olhada, qual é o verbo que eu conjuguei no título? 7 motivos para investir em Boituva. Portanto, para quem eu estava me direcionando um ano atrás já, exatamente um ano atrás, quando eu redigi esse e-book, para o cliente investidor. E por que eu fiz isso? Exatamente por causa desses parênteses que eu expliquei para vocês, relacionado à pandemia, esse momento único, adverso, claro, de crise sanitária, mas que impactou diretamente, sim, o comportamento de consumo dos investidores, aliás, de todo mundo em geral, mas especificamente em relação ao imóvel. Por quê? Por que um ano atrás o Diego precisou escrever um e-book para o investidor? Por quê? Por causa da pandemia, pessoal. Por causa da pandemia, no primeiro momento eu já percebi muitos clientes preocupados, perdidos, sem saber o que fazer com o seu capital. Tá certo? Isso ficou muito claro logo na largada. Aquele cenário de apreensão inicial da pandemia, de muita incerteza, o cenário, a bolsa de ações, o mercado financeiro oscilando, a bolsa oscilando muito, o mercado financeiro, renda fixa,
rentabilizando nada. Tá aqui o Mariano, seja bem-vindo, tá elogiando o e-book. Obrigado, Mariano, mas teve uma repercussão muito positiva, é verdade. Tá aqui também o meu amigo Jamerson, adentrando, Cauã, um abraço para todos que estão se conectando. Então, um ano atrás, eu percebi a necessidade de eu interagir de maneira mais cuidadosa com o cliente investidor. E por conta disso que eu redigi esse e-book, porque as pessoas estavam perdidas. Os investidores estavam perdidos. Quando existe alguma crise no mercado financeiro, em geral, fica mais volátil, não importa. Ou, num cenário de juros baixos, a renda fixa, por exemplo, rentabiliza menos que a inflação, existe naturalmente um fluxo de capital desses cenários para o mercado imobiliário para ativo real. Então isso já é normal, isso é historicamente consagrado. E nesse cenário de pandemia isso ficou muito forte. Eu via realmente investidores perdidos, eles não sabiam o que fazer. Além disso, pessoal, o que mudou? O que a pandemia nos fez refletir e, portanto, impactou a nossa visão, a nossa perspectiva enquanto consumidor de imóveis? Pessoal, a gente foi obrigado, por motivo de força maior, a Ivonete falou que travou. Dá um joinha aí, só para confirmar que tá tudo ok, quem tá me ouvindo bem, bota um joinha, bota coração aí, pessoal, clica no aviãozinho, vamos trazer mais pessoas aqui para acessar esse conteúdo que é super oportuno para o seu resultado. Como é que a gente atende um investidor em imóveis, o cliente com perfil investidor? Bota um joinha aí se vocês estiverem me acompanhando, senão eu faço alguma coisa. Mariano falou que tá tudo ok, segue o jogo. Pessoal, por conta da pandemia, o que todos nós fomos obrigados a fazer? Nós tivemos que vivenciar um isolamento social. Por força de decreto, nós tivemos que ficar em nossas casas. A partir dessa mudança dramática para muitas pessoas, mas drásticas em geral, nós precisamos e nós passamos a interagir, a interpretar mais o nosso ambiente construído. Principalmente quem mora nos grandes centros, tinha uma relação com o imóvel, até antes da pandemia, de só dormir no imóvel. Então ia trabalhar logo cedo, voltava super de noite, interagia rapidamente com a família e pernoitava. Caramba, e de repente a gente foi obrigado a ficar o dia inteiro na nossa casa. Então a gente passou a interpretar melhor aquele ambiente. O que é interpretar melhor o ambiente? Você começou a perceber o que você tem e o que você não tem naquele espaço, naquele ambiente construído. Né? A gente não teve que fazer o home office, famoso home office, importantíssimo para essa análise também. O que é o home office? É você trabalhar a partir de casa. E muitas pessoas perceberam que elas sequer tinham um ambiente adequado para trabalhar de casa. Sequer tinha um ambiente. Então tinha que trabalhar, às vezes, da sala de jantar, da sala de TV, do quarto. Quando tinha que dividir esse ambiente de home office com a esposa, ficava um enfurnado em cada cômodo para não atrapalhar o trabalho do outro. Então a gente passou a interpretar o ambiente construído por conta do home office, por conta do isolamento social. A gente percebeu que a gente eventualmente não tinha espaço para criança, a gente não tinha quintal, a gente não tinha espaço para cachorro. Ou seja, alguma coisa tinha de errado com o imóvel, com onde a gente estava morando. Tem a voz do Otaviano Costa. Obrigado, Jamerson. Eu estou empolgado porque esse é um conteúdo forte. Aí a impostação vem. Mas é só força do conteúdo, tá certo? E o Jamerson sabe bem disso. Isso aconteceu no Brasil inteiro, todo mundo interpretou o ambiente construído, e aí por conta do home office falou, peraí, eu não preciso trabalhar daqui. Quem tinha essa possibilidade, já tinha esse cenário, foi trabalhar da casa de veraneio, da chácara que frequentava de final de semana, daquela casa ou ambiente que você ia de final de semana. Quem tinha já esse imóvel na prateleira começou a viver lá. E aí ele percebeu também, através do home office, que ele percebeu, caramba, eu não preciso trabalhar, eu tenho uma liberdade geográfica. Se eu vou ter que trabalhar de casa, eu posso trabalhar de qualquer lugar. E aí as pessoas começaram a enxergar ainda mais a beleza e a força do interior. Então o que a pandemia fez e que impactou essa história toda aí do perfil de consumo de quem quer comprar imóvel, foi dar um chacoalhão. Porque essa história de fugir para o interior não é nova, tá, pessoal? Isso aí não nasceu com a pandemia. Tem muita gente que advoga que nasceu com a pandemia. Não. Isso é mais antigo, que andar para frente. Desde a Roma Antiga, existe um conceito em latim chamado fugere urbem, que quer dizer o que? É fugir dos grandes centros. Então, desde que quando Roma começou a ficar um pouco mais adensada, lá os romanos, muito antes, 2000 anos atrás,
já começaram a querer uma vida mais bucólica, mais pacata, mais gostosa no interior. Então isso não é novo, mas foi muito acelerado pela pandemia. E de novo, pessoal, eu estou fazendo esse introdutório importantíssimo, porque ele narra e explica por que é que eu enxerguei essa grande oportunidade e vocês já estão vivendo isso também. Quem trabalha com corretagem imobiliária sabe do que eu estou falando, do impacto, da procura por imóveis no interior e principalmente do perfil de cliente que eu quero tratar nessa noite, que é o cliente investidor. Mas foi só essa história da pandemia, do home office, de ficar em casa? Claro que não. Tinha um efeito macroeconômico, pessoal. Eu não vou me delongar nisso, que cada um desses tópicos dá uma live, já deu uma live, inclusive. Eu não quero me aprofundar nesse introdutório. Mas existia também um efeito macroeconômico, ou seja, a gente vinha de um cenário muito ruim. A década que foi de 2011 até 2020, a famosa, a verdadeira década perdida, que muita gente, eu cresci acreditando que a década perdida do ponto de vista econômico no Brasil era a década de 80. Mas não, a década de 80 linearmente ainda cresceu o PIB do Brasil. Em compensação, a década de 2011 a 2020 é a pior década da história. Então, mas e daí, Diego? O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tinha um cenário muito favorável pré-pandemia, né? Como o Paulo Guedes falava na ocasião, o Brasil era um avião com o bico para cima, enquanto a economia mundial era um avião com o bico para baixo. Então, depois de muito tempo sofrendo, a maior crise da história do Brasil aconteceu nessa década. A gente estava numa década literalmente perdida. De repente, o Brasil estava querendo melhorar e veio a pandemia. Mas essa questão do efeito cíclico é muito importante, pessoal, porque é o paradoxo do mercado imobiliário e finalmente eu chego onde nos interessa. O paradoxo do mercado imobiliário em 2020, principalmente, agora no início de 2021, é que, a despeito da grande crise sanitária relacionada à pandemia do coronavírus, o Brasil enfrentou uma recessão acima de 4%. A economia recuou mais de 4% o ano passado. E o que aconteceu com o mercado imobiliário? Como estava previsto e por alguns outros fatores extras, o mercado imobiliário acelerou demais e cresceu. Esse é o grande paradoxo. E 2021, Diego, como é que tá? A projeção é ainda melhor. É por isso que eu insisto nessa tese, que não é só minha. Isso é lastreada por fatos, por informações, por dados. E grandes especialistas também têm reverberado isso. A gente está vivendo, pessoal, provavelmente um dos melhores momentos da história do mercado imobiliário. E aí, só para não ser leviano e esquecer mais 3 fatores importantes que sustentam esse momento favorável, a questão dos juros baixos, a questão do déficit habitacional e a questão da importância da indústria da construção civil para a recomposição de emprego e renda. Então, pessoal, é engraçado essa questão dos juros baixos, né? A última reunião do Copom, a taxa Selic subiu de 2% para 2,75%. Aí já viu o pessoal falando, nossa, cresceu a taxa Selic, 2,75%. E tem projeção de crescimento para o final do ano, está batendo aí na casa dos 5%. É verdade, tem essa projeção. Mas, pessoal, eu tenho mais de 20 anos de mercado. Eu convivi, por exemplo, em 2003 com uma taxa Selic acima de 26%. Então, sim, tenho clareza que a gente está vivendo um cenário extraordinário do ponto de vista de taxa de juros, o que impacta diretamente o nosso segmento. Guarda isso que eu já fico feliz na live. Quanto menor é a taxa de juros, maior é o crescimento do nosso segmento, da indústria da construção civil, do mercado imobiliário. Por quê? Porque é um segmento altamente demandante de capital, para você comprar terreno, botar prédio em pé. Para você que é cliente final, ou os nossos clientes finais que vão comprar um imóvel, eles têm lá o dinheiro à vista, a imensa maioria? Não tem. O Brasil não tem cultura de poupança, então eles precisam de financiamento. Dinheiro barato aquece o mercado. Pessoal, eu não quero me alongar nesse introdutório, mas era importante eu trazer esse panorama favorável, tá certo? Para explicar efetivamente o que isso tudo tem a ver com o investidor. Primeiro ponto, tudo que eu falei para vocês, o investidor, profissional ou não, ele está muito atento. Então é importante que você que vai bem recepcionar esse cliente, que atendê-lo, que você tenha clareza em relação a isso, que a gente realmente está vivendo um excepcional momento. Mas tá legal, Diego, qual que é então a oportunidade que está posta relacionada ao cliente investidor? É simples, pessoal. É muito simples. Existe, neste exato e virtuoso momento, como eu acabei de reforçar, existe um contingente, um grande número de investidores querendo investir em imóveis. Então você junta um cenário de juros baixos, que na perspectiva do investidor quer dizer que na renda fixa
não está rentabilizando nada. A aplicação financeira que ele tinha lá no banco não está remunerando nem acima da inflação. O dinheiro no banco que ele guardava, estava acostumado a guardar, o que ele investia no Tesouro Direto, quando a Selic era alta, está voltando para trás, pessoal. Essa é a linguagem do investidor. O dinheiro no banco está voltando para trás. Não está remunerando nem a inflação, ou seja, está diminuindo o poder de compra. O investidor precisa de alternativas e o mercado imobiliário nesse momento virtuoso, como eu acabei de narrar, é uma excelente oportunidade. E aí vem a pergunta-chave. Quem é que vai atender esse contingente enorme de clientes e investidores? Quem é que vai atender? São vocês, é você, meu amigo corretor de imóveis, ou você que está pensando em se tornar um corretor. Você que vai atender esse cliente. E já perceba um detalhe importante. É um cliente que tem um perfil que está acostumado a lidar, a contar com consultoria. Tá ou não tá? Quem é investidor aqui, quem tem o dinheirinho lá, uma reserva e investe, conhece muito bem aquele profissional, o famoso consultor de investimentos, né? Tem na XP, é um cargo aí bastante conhecido, é o cara que fica te dando dicas, né? Fica te emprestando o conhecimento que ele tem para te direcionar, para dar recomendações de investimento. Então esse cara que é investidor, que estava nesse mundo e quer vir para o mercado imobiliário, ele demanda automaticamente esse tipo de perfil. Então daí a primeira dica-chave. Não é à toa que esse canal especificamente, esse projeto chama Consultor Imóvel Moeda Forte. Não é corretor de imóveis. Não é corretor imóvel moeda forte. Tem uma lógica semântica por trás disso, que é uma mudança de posicionamento. É você deixar única e exclusivamente de vivenciar aquela dinâmica que você acha que você vende. Você não vende produto. Você está aqui para resolver o problema de um cliente. Portanto, você é um consultor. E esse cliente investidor demanda isso. Show de bola. Mas será que é um bom cliente, Diego? Será que esse cliente investidor vale a pena a gente olhar, conversar, te escutar aqui a respeito, tentar melhorar a forma como a gente atende? Vamos pensar um pouquinho aqui em conjunto? Vamos pensar um pouquinho. Uma das grandes dificuldades da imensa maioria dos meus colegas corretores de imóveis é o quê? Vender todo mês. É ou não é? É ou não é? Quantos corretores me reportam que tem dificuldade de vender todo mês? E aí eles até alegam. Boa noite, Henrique. Seja bem-vindo, meu caro. Prazer reencontrá-lo. Camarguinho está aqui também. Paulo 6133. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, faz sentido quando quem não consegue vender todo mês vem a público ou para se justificar diz o seguinte: mas também imóvel é uma coisa que alguém vai comprar uma vez na vida, 2 vezes na vida. Para o cliente final, efetivamente, isso é uma verdade, ou tende a ser uma verdade. Agora, voltando na importância, né, ou no perfil do cliente investidor, será que ele é um bom cliente? Caramba, se tem alguém que tem chance de comprar com você de maneira recorrente, se você fizer um bom atendimento, se você fidelizar, é exatamente o cliente investidor. Então para pensar, se é um cara que investe de maneira profissional e recorrente, se você fizer um bom atendimento, ele é um grande potencial de cliente que você vai fidelizar e, portanto, vai te ajudar a combater essa história de não vender todo mês. Tá certo? Significa que vocês têm que virar as costas para o cliente final, aquele que vai realizar o sonho da casa própria? Claro que não. Os clientes em geral são a nossa razão de existir, independente do perfil. Mas esse cliente específico, cliente investidor, é uma pessoa que pode voltar a comprar de você. Então, fundamental você saber dar um bom atendimento direcionado, especializado para esse tipo de perfil. Outra grande vantagem desse tipo de cliente, convenhamos e concordem comigo, investidor sugere que é alguém que tem capital, tá certo? Pode ser um investidor ali pontual, alguém que está com uma reserva, ele vai comprar para investir, não necessariamente para usar o imóvel. Então tem investidores de diferentes tamanhos. Mas quando a gente pensa em investidor e conforme você vai ficando especialista nisso, você pode, é uma grande oportunidade, inclusive, de você acessar negócios maiores, grandes negócios. Porque se você sabe atender bem um investidor, aí começa a independer o tipo do perfil, o tamanho desse investidor. E você pode sim começar a atender não só clientes que você pode fidelizar porque podem voltar a comprar com você, mas clientes grandes, de grandes negócios. Agora, o que não é oportunidade, pessoal, para ficar bem claro?
Então a oportunidade é a gente atender esse contingente enorme de investidores que estão olhando o mercado imobiliário nesse atual momento, tá certo? E virtuoso momento, um dos melhores momentos da história do nosso segmento. Ele tem um perfil que quer contar com uma consultoria, ele já faz isso lá com a XP, nas aplicações financeiras dele, nos investimentos na Bolsa de Valores, ele sempre conta com um consultor. Já faz parte do perfil dele. Aquele que vai comprar um imóvel para realizar o sonho da casa própria, vai fazer um único negócio na vida, ele não está acostumado a consultar alguém para fazer esse investimento. Ele sonhou e maturou esse sonho a vida inteira, mas ele não está acostumado. Além disso, o investidor é aquele que vai comprar ou pode comprar recorrentemente de você, então alguém que você pode fidelizar e aí você pode acessar grandes negócios. Mas legal, então o que não é oportunidade para ficar ainda mais claro? Bom, uma dica que eu já dou desde já é a seguinte, não achem, pessoal, que fazendo mais do mesmo, ou seja, achando que o atendimento que vocês dão tem que ser sempre o mesmo, que vocês têm que se especializar em decorar um script de atendimento cheio de informação, decorar o memorial descritivo, focar no produto. Isso pode até ter trazido resultado para vocês em determinado momento para um tipo específico de cliente. Mas efetivamente não é o caminho certo para vocês atenderem o cliente investidor. Então, fundamental vocês começarem a tirar o foco do produto. Quem ainda não está nessa estação, sintoniza essa rádio. Sintoniza essa rádio que ela é fundamental para destravar os seus resultados. Além disso, pessoal, uma outra dica que eu dou para vocês, que é uma grande objeção, uma grande dica prática para vocês, tomem cuidado com a ideia de que vocês têm que começar a decorar conceitos e fundamentos econômicos para atender um cliente investidor. Certo? Isso vai ficar muito claro ao longo dessa live. Essa é uma dica muito prática, pessoal. Não fujam da sua praia. Qual é a praia de vocês? Mercado imobiliário. Então não achem que a grande saída é vocês saírem querendo estudar o economês, querer entender sobre investimento. A expectativa do cliente investidor é que você apresente e saiba defender uma boa oportunidade no mercado imobiliário. Ele não quer aprender com você sobre economia. Não tenha essa ousadia. É óbvio que quanto mais você souber falar, tiver linguajar, enfim, você tiver vocabulário para falar com um cliente investidor, é melhor. É óbvio que é melhor. Mas não tenham a petulância, a ousadia e até a inocência de achar que vocês têm que se tornar especialistas em economia e que vocês vão trocar de igual para igual com alguém que consome esse tipo de conteúdo todo santo dia. E ele não consome por hobby. O investidor ele consome conteúdo de economia, de investimento, de movimento macroeconômico, para investir, para botar o rico dinheiro dele num investimento com a ideia de ter retorno. Então, cuidado com essa armadilha de querer se tornar especialista em economia. Não é por aí. Vocês têm que sempre olhar o métier de vocês, aonde vocês são especialistas. Qual é a praia de vocês? Mercado imobiliário. Foca nisso. Mas vamos lá, então, recapitulando, pessoal. A gente está no momento, ainda mais para quem está chegando aqui, a Leia, o Matheus, sejam bem-vindos. Ou mesmo quem vai assistir essa live depois. Eu estou explicando aqui por que é uma grande oportunidade a gente falar e aprender a atender melhor um cliente investidor. Porque a gente está vivendo, número um momento muito virtuoso, talvez um dos melhores momentos da história do mercado imobiliário, a despeito da pandemia e até por causa da pandemia, o mercado imobiliário está bombando. Tem muitos investidores com capital rentabilizando pouco no mercado financeiro, com dificuldade, com apreensão, que precisam alocar esse investimento e o mercado imobiliário está se apresentando com uma grande oportunidade para eles. Então tem um grande contingente de investidores olhando o mercado imobiliário. Eles estão muito atentos a quem ainda não sintonizou isso, que trabalha com corretagem. Guarda isso, pelo amor de Deus, você precisa entender que a gente está num momento super virtuoso, ok? Então existe sim esse fluxo de capital para ativos reais e independente do tamanho dos clientes. Então clientes micro que nunca imaginaram investir em imóveis estão olhando, porque existem sim caminhos, mecanismos e estratégias para que eles acessem o mercado imobiliário sem ter, às vezes, muito capital. Mas de todos os patamares é importante que você esteja preparado para atender. E existe sim uma grande oportunidade de você fidelizar grandes clientes, clientes importantes de você ter na sua carteira e que vão sim transformar drasticamente os seus resultados. Esse é o grande objetivo da nossa trajetória.
Trajetória consultor imóvel, mas da Forte tem uma promessa tangível de ajudar vocês, corretores de imóveis, a faturar pelo menos 20 mil reais, tá certo? Mas vamos voltar aqui para a questão dos investidores. Me dá um exemplo aí, Diego, prático. Começa a trazer essa história toda para a prática de alguém, por exemplo, que alavancou as vendas. Dá um exemplo seu, Diego, como é que você alavancou as suas vendas atendendo esse tipo de cliente. Eu vou tomar uma aguinha e eu vou trazer exemplos práticos a partir de agora. Então me atendo a alguns exemplos meus, pessoal. Então lembrem que eu narrei que exatamente um ano atrás, eu redigi um e-book chamado 7 motivos para investir em Boituva. Sabe como é que nasceu esse e-book, pessoal? Eu estava montando uma trajetória de conteúdo online e uma corretora me ligou, de uma imobiliária, uma gestora de imobiliária, dona de imobiliária me ligou e ela estava com um investidor do lado dela. E a gente estava no meio de uma estratégia comercial para fazer um lançamento. Mais um lançamento, tinha vários lançamentos para acontecer naquele ano, no ano 2020, ano passado. E ela me ligou. E ela falou, Diego, eu estou com fulano de tal aqui, e ele é investidor, e ele está em dúvida, ele está apreensivo, ele não sabe o que fazer, ele não sabe se Boituva, por exemplo, né, porque são 7 motivos para investir em Boituva, ele não sabe se Boituva é uma boa aposta, se não é. Aí eu falei, viu, ele está aí do seu lado mesmo? Tá. Eu falei, bota ele em viva voz. E ela botou o cliente em viva voz. E aí eu contei para ele o que eu estava começando, que era uma trajetória para defender uma tese de que o imóvel continuava sendo uma moeda forte. E mais do que isso, eu falei para ele que eu estava redigindo o e-book com 7 motivos, baseado em 2 pesquisas importantes, as 2 mais importantes empresas de inteligência estratégica no Brasil, mais a vivência, o dia a dia, enfim, de negócios naquela cidade. Então eu estava ilustrando, organizando todo esse conteúdo naquele e-book. A reação desse investidor foi espontânea e eu acho que ele é mais pai do e-book do que eu. Porque se eu tinha alguma dúvida de escrever aquele e-book, a reação daquele investidor foi fundamental para que eu redigisse o e-book. Ele falou, Diego, pelo amor de Deus, é o que eu preciso para tomar minha decisão e não só tomar minha decisão. Eu venho com um grupo de investidores, Diego, então é importante que eu explique para eles, eu saiba explicar por que investir em Boituva é um excelente negócio. Então, pessoal, olha só, o e-book, o conteúdo voltado para investidor, antes de nascer, suscitou, porque esse cara veio a comprar, trouxe investidores, passou a fazer negócio, não foi nem sobre a minha tutela, ou foi sobre minha tutela, mas num segundo patamar ali, porque tinha um corretor, um parceiro de vendas vendendo para ele. Mas você direcionar nesse ambiente de incerteza, com propriedade, fatos, conteúdo, para dar lastro, para dar clareza para o cliente investidor, é impressionante o quanto repercute. Dá mais exemplo, Diego. Isso aí ficou legal, o cara gostou, veio, comprou com outro. Dá um exemplo seu. Pessoal, eu vou pegar um exemplo de investidores que estavam à deriva, perdidos e apreensivos com o cenário de pandemia e que acabaram entrando em contato comigo e eu os atendi. Tá? Eu vou evitar trazer nomes, obviamente, porque eu não tenho a liberdade e o consentimento deles para citar, ainda mais que eu vou citar alguns números. Mas são clientes literalmente investidores. Passaram a vida inteira investindo em imóveis e com foco em renda, tá? Em carteira. Entraram lá nos leilões em 2002, compraram muita agência de banco, mas não só. Tem vários investimentos de renda, supermercado, drogaria, pet shop e assim por diante. E esses investidores caíram, me procuraram com a ideia de, e agora, Diego, o que a gente faz? E eu, bem atento que já tinha toda uma narrativa consistente de oportunidade relacionada a alguns ativos, de forma que, aí sim, diretamente comigo, são 2 irmãos, esses investidores compraram comigo em um mês mais de 10 milhões em imóveis. Em um mês, pessoal. Em um mês eu vendi. E não é que eu vendi uma mansão para eles, não, eu vendi imóveis estratégicos, especialmente terrenos comerciais. Então, para você vender 10 milhões de reais em um mês com um único cliente, né, porque são 2, mas vamos enxergar um único atendimento, quer dizer que tinha e tem alguma dinâmica inteligente por trás de oportunidade. Então, eu estou dando mais um exemplo. Então, teve o e-book, conteúdo voltado para o investidor, que fomentou muito o negócio aqui em Boituva.
como eu ilustrei logo no início. Esses parceiros que compraram mais de 10 milhões de imóveis comigo em menos de um mês, pessoal, mais de 10 milhões de reais em imóveis. Mas eu vou pegar exemplos mais recentes. Hoje eu fechei negócio com um cliente investidor. É um cliente que veio e comprou no meio dessa trajetória toda, comprou um lançamento que a gente fez aqui na cidade de Boituva, com a ideia de investir. Comprou 2 terrenos. E ele conseguiu segurar esses terrenos até agora. Faz menos de um ano, mais ou menos um ano, não, menos de um ano, esse cliente que era do loteamento fechado, ele comprou esses terrenos conosco, tá certo? E olha a importância de você estar aqui no dia seguinte para defender a sua tese. Eu expliquei para esse cliente investidor que era um excelente negócio comprar naquele investimento. E agora eu estou aqui para provar isso para ele. Então a gente está vendi hoje um dos terrenos dele e eu fiz a conta para esse cliente. Conta certinha, mês a mês, quanto ele pagou, ele comprou parcelado, faltava pagar uma última parcela, ele está pagando a parcela. Vai ter que passar a escritura pro nome dele, porque ele está vendendo via financiamento, então vai ter mais uma carência aí de uns 2 meses até o dinheiro efetivamente pingar. Teve esse custo de transferir a escritura e mesmo assim, esse cliente teve uma rentabilidade acima de 1,5% ao mês. E não se assustem, estou dando apenas exemplos de o quanto está favorável vocês saberem atender um cliente investidor. E vocês não precisam se preocupar, vocês não precisam fazer essa conta como eu fiz lá, o fluxo de caixa certinho, para mostrar que a rentabilidade equivalente é superior a 1,5%. Ele já faz essa conta por você. Ele sabe qual cuja oportunidade dele, ele está acostumado a fazer isso. Mas eu estou dando exemplos, pessoal. E eu posso ficar, se eu for só de exemplo meu, de atendimentos que eu fiz durante esse período de pandemia, com clientes investidores, eu preciso de mais umas 6 lives, pessoal, e eu não estou exagerando, tá certo? Porque todo santo dia tem não é um atendimento, é um negócio associado ao cliente investidor.